Eu agradeço a Deus por poder voltar aqui, irmãos, mais uma vez. Eu sou o Padre Douglas Pinheiro, eu sou padre da Diocese de Osasco, em São Paulo. Sou pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Jandira, cidade de Jandira. Ali naquela nossa diocese, o Senhor nos tem dado a graça de servir ali como pároco e também de servir como professor de teologia sistemática na Universidade Salesiana de São Paulo. Ali eu ensino, por misericórdia de Deus, algumas disciplinas. Vieram alguns irmãos comigo da diocese, o irmão Josias está ali, a irmã Ana também vieram comigo. A Ana veio da outra vez também. Da outra vez veio ela e minha mãe não pôde vir, que era pequenininha. Eu trouxe uma coisa maior, que é o irmão Josias, que é grande mesmo, que o Senhor encheu ele. Então, irmãos, hoje nós vamos tratar desse tema. O Espírito Santo nos leva ao combate, é o tema do dia. Nós vamos trabalhar buscando conhecimento, buscando entendimento, mas acima de tudo, debaixo da unção de Deus, porque muito conhecimento incha, mas conhecimento com unção edifica, abençoa até a vida eterna. Irmãos, esse tema ele é inspirado no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós não vamos abrir, nós conhecemos já Lucas capítulo 4, em que o Senhor é levado depois do batismo no Jordão pelo Espírito Santo para o deserto. Diz lá a palavra. O Espírito Santo vem sobre ele. E diferente do que muita gente poderia esperar, não é, irmãos, que nós pregamos experiências de oração e dizemos às pessoas, recebe Jesus e Ele vai te encher com o Espírito Santo e tudo vai ser diferente. E é diferente mesmo, irmão. A gente se lasca a vida inteira. Porque Jesus, diz lá em Efésios capítulo 2, Ele é a nossa paz, mas Ele não é o nosso sossego. Isso, porque nós temos paz, mas não temos sossego. Nessa vida nunca mais, depois que Jesus entra na nossa vida. Porque o mundo, irmãos, tem uma ideia de paz como uma coisa branca, né? Usa-se a cor branca como insígnia de paz. A paz como uma coisa branca. E a paz como deitar-se numa rede, né? Com um suco de laranja gelado, entre dois coqueiros. O nome disso não é paz. O nome disso é fortaleza, no Ceará. Rede, coqueiro, suco de laranja, não é fortaleza no Ceará, não é paz. Paz é aquilo que encontraram os apóstolos, os mártires. A nossa paz, se tiver que ter uma cor, é vermelha, sangue. Essa é a cor da paz do cristão. Porque a nossa paz, irmãos, ela está na verdade. Existe paz verdadeira sem verdade. Aleluia. Agora, para nós entrarmos nesse combate, precisamos olhar para Jesus, que ao ficar cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito fez com ele foi jogá-lo no deserto, que o termo grego que está ali, no Evangelho de Lucas, é um termo cuja tradução mais fiel seria jogado.
ou arremessado. Mas se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar alguma tradução sempre como o Espírito conduziu, ou o Espírito levou. Dá uma impressão de polidez pneumatológica, né? O Espírito Santo, assim, bem educado. O Espírito levou ou conduziu Jesus ao deserto, como se o Espírito tivesse descido sobre Jesus, apertado a mão dele e disse: Senhor Jesus, o Senhor gostaria, por gentileza, de vir aqui ao deserto? Nós temos ali um demônio esperando o Senhor. Com o nosso irmão demônio, ele deseja tentá-lo por 40 dias. O Senhor, por gentileza... Não. O termo que está lá é: Jesus foi jogado no deserto. Jogado. Eu não vou me lembrar agora, não anotei aqui a palavra grega, né? A palavra grega, vou ficar devendo. Mas o que importa para nós é a tradução dela, que seria mais fiel. O Espírito arremessou, o Espírito jogou, empurrou Jesus para o deserto. Receber o Espírito Santo, ficar cheio do Espírito Santo, será sinônimo necessariamente de entrar numa luta, entrar num combate, numa peleja. E justamente por isso é que nós não teremos sossego. Teremos paz, e temos paz, porque nós estamos numa guerra, mas não numa guerra sem estratégia, não estamos numa guerra sem armas, não estamos numa guerra sem exército. O que dá segurança a um soldado na guerra é estar cercado de tantos outros. Então ele vai. Cada um vai porque todos vão. E todos vão porque há alguém à frente. Há um general, há alguém com um grito de guerra, então todos vão. Então todos estão ali em paz, mas ninguém está sossegado, ninguém está tranquilo, porque é uma guerra. Só haverá sossego mesmo, tranquilidade, com a vitória. Então, ganhando a guerra, aí teremos, com a paz que nos levou a lutar, a tranquilidade conquistada. Mas durante a guerra não existe, irmãos, não existe sossego nenhum. Agora, por que isso? Por que tem que ser assim? Será que você nunca se perguntou: Senhor, a vida já é tão difícil, Senhor, a vida já é cheia de tribulação, a vida já é cheia de dissabores, o Senhor não podia chamar a gente, nos fazer cristãos e amaciar a coisa para nós, porque o Senhor tem poder. Olha, a maior causa de crise de fé para nós é o poder de Deus. É o que mais nos deixa em crise. O fato de saber que Ele tem poder, e aí Ele não usa. Isso irrita, porque o poder na nossa mão, se tivesse na nossa, a gente já tinha se destruído. Essa que é a verdade. Já tínhamos nos destruído se tivéssemos o poder que Deus tem. Mas Ele tem o poder e parece que não usa. Outro dia, uma construção lá na igreja, cheio de pedra, né? As pedras para construção, pedra, areia, e não tinha dinheiro para pagar os pedreiros. Falei: Senhor, o Senhor não transformou pedra em pão para comer, mas já foi há muito tempo atrás. Pega só umas 5 pedrinhas dessa, transforma em ouro, só para eu pagar os pedreiros. Não é para eu tomar cachaça, não é para eu fazer nada ilícito. Aí num ato de fé assim, eu peguei as pedras na mão e disse: Senhor, eu creio no teu poder.
E não adianta eu não pedir, porque o Senhor sabe que eu quero pedir. Então não adianta eu não pedir, porque o Senhor já sabe. Então, no nome de Jesus, transforma essa pedra, Senhor. E o teu nome vai ser glorificado, o testemunho vai ser grande. Irmãos, quando eu abri a mão, que eu olhei para aquelas pedras, ela não tinha transformado em nada. Transformado em nada. Deus não usa o poder. E por quê, irmãos? Por que Ele não usa? Nós vamos voltar agora. Quero que vocês voltem comigo num itinerário aqui. Nós vamos com a ajuda dessa palavra, voltar lá na eternidade de Deus, antes de todos os séculos. Quero que vocês me acompanhem como se Deus pudesse nos levar com o poder do Espírito Santo lá na eternidade, antes de todos os séculos, para a gente entender qual a lógica do plano da salvação e por que é que as coisas que poderiam ser do jeito que nós achamos que elas poderiam, não são dessa forma. Então veja bem, irmãos, isso que eu vou dizer é a doutrina de 2000 anos, isso que eu vou dizer, muitos teólogos trabalharam, principalmente os padres da igreja, o porquê da criação. Porque para entender os nossos inimigos e o combate ao qual o Espírito Santo nos leva, nós precisamos conhecer o inimigo. E é por aqui que nós vamos começar. Deus, Ele é um ser que se basta a si mesmo. A gente diz que Deus é um ser subsistente. Ele se basta a si mesmo. Não tem necessidade de nada, não tem necessidade de ninguém. Ele se basta a si mesmo, Ele é eterno. E eterno significa que Ele não só existirá para sempre, como também Ele existe desde sempre. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse, até porque Ele é anterior ao próprio tempo. E chega a ser absurdo dizer que Deus, nunca houve um tempo em que Deus não existisse, porque o próprio tempo é uma criação de Deus. O tempo é uma criação de Deus. Deus está fora e acima do tempo. Agora, por que é que Deus se basta? Porque Ele, para ser Deus, não é uma solidão. Deus, em si mesmo, Ele é uma comunhão de pessoas. Aí é que está. Então, Deus se basta a si mesmo, porque Ele não é só, Ele não é uma pessoa solitária. Deus se basta a si mesmo porque Ele é uma comunhão de pessoas. Uma comunhão de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito são o único Deus. Por isso Ele se basta. E como funciona essa relação lá na Trindade? Como funciona essa relação entre os 3? Veja, a primeira pessoa da Trindade, conhece a si mesma. Com um conhecimento tão eterno quanto ela mesma, a primeira pessoa. Só que Deus é um ser muito simples, que é um espírito puro. Então, com o que você conhece a si mesmo? Com a sua mente, não é? Com o que você conhece as coisas? Com a mente. Então, Deus tem uma mente. Eu estou aqui usando uma linguagem comparativa, né? Analógica, porque Deus não tem mente da forma como nós temos, mas Ele tem uma mente eterna. Essa mente da primeira pessoa da Trindade, né? Essa mente eterna, divina,
imutável, ela, por ser a mente da primeira pessoa da Trindade, essa mente é tão eterna quanto a pessoa da Trindade, que é o Pai. De tal forma que essa mente de Deus, a sabedoria da primeira pessoa, é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. O Pai, quando Ele olha para si mesmo, né, quando Ele olha para a sabedoria dEle, para a mente dEle, Ele ama aquilo que Ele vê. Então, a primeira pessoa da Trindade ama essa segunda, que é a sabedoria dEle, que nós depois vamos chamar de Filho. Quem é o Filho? O Filho é a sabedoria do Pai. O Filho é a mente do Pai. O Filho é o coração do Pai. O Pai vê o Filho e ama o Filho. E aí é que está. Assim como o Pai olha para o Filho e ama, quando Ele ama, esse amor que sai dele em direção à sabedoria, que é o Filho, é também uma pessoa. Porque tudo que sai de Deus é o próprio Deus. De tão simples que Deus é. Se Deus espirrar, o espirro dele é uma pessoa divina. E isso é Deus. E de fato é isso. De fato é isso. O Pai olha para o Filho, ama o Filho, então você tem aqui a Trindade. É tão simples que é complicado de entender. Porque ele se olha para si. Bom, se ele se olhou para si, então você tem ele que olha e ele que é olhado. Tá? Ele que olha e ele que é olhado. Então o Pai e o Filho. E aquele que é olhado é amado, se é amado com um amor. Se tem um amor, então é outra pessoa. Isso é a Trindade. Santo Agostinho dizia: o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito é o amor. Isso é a Trindade. Simples e complicado assim. Esse é o modo de Deus ser. Deus é assim. Nenhum ser é desta forma. E alguém poderia pensar, mas então o Pai é Deus, porque o Filho vem depois. Não, o Filho não vem depois e o Espírito não vem depois, porque sempre foi assim. Nunca houve um momento em que o Pai não amasse o Filho com o amor que é o Espírito. Então é desde toda a eternidade. Esse é o jeito de Deus ser Ele, nele mesmo. Só Deus é assim, esse é o modo de Deus ser. Agora, esse amor que o Pai tem pelo Filho, no Espírito Santo, um determinado instante da eternidade, eles meio que olham um para o outro. Agora eu vou inventar, porque senão vai ficar mais complicado ainda. Imaginem a história assim: o pai olhou para o filho e disse: filho, como você é lindo, você é a minha cara. Ele disse: é verdade, pai, eu sou lindo, eu sou a sua cara. E o Espírito no meio dos dois, assim, né? O amor entre os dois, suspirando, porque o Espírito é o suspiro do Pai. A teologia diz assim, que o Espírito é o expiro do Pai, né, em direção ao Filho. E o Filho ama o Pai de volta com o mesmo Espírito. E o Pai diz assim: eu desejo dar a você mais do que aquilo que eu já tenho dado. E aí o Filho olha e diz: mas como? Se o Senhor me dá o Senhor mesmo, existe algo acima de Deus? Não há nada que Deus possa dar melhor do que Ele mesmo. Deus é a maior riqueza, é o maior tesouro que há na existência. E o Pai diz assim: bom, eu sei que eu não posso dar nada melhor do que eu mesmo, porque eu já lhe dou, que é o meu Espírito. Mas eu quero que existam outros seres que reflitam aquilo que nós somos. Essa relação que nós somos eternamente, eu quero que ela transborde para fora de nós. Então,
eu vou fazer com que surja outras coisas. É o que nós damos o nome de criação. Então, Deus resolve criar. E por que Deus resolve criar? Porque Ele tinha necessidade? Porque Ele estava sozinho? Porque Ele precisava de companhia? Não, porque Deus se basta a si mesmo. Ele já é a própria companhia de si. O Pai cria as coisas. Abra lá comigo, em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Aí nós vamos ver por que Deus cria as coisas. Romanos 11, nós vamos ler, com a ajuda de Deus, versículo 33 em diante. Diz assim: ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Então veja aqui, irmãos. Deus quis chamar as coisas à existência. Mas baseado em que Deus criou? Porque tudo que se cria inspirado num projeto, não é assim? Você vai criar, então primeiro você desenha, você idealiza, e aí você cria a coisa inspirada na ideia, a ideia anterior à coisa. O desenho, o esboço, o rascunho é anterior à coisa. O que é que Deus tem nele para se inspirar e trazer as coisas à existência? O que é que o Pai tem de mais precioso? A que o Pai ama para se inspirar e criar todas as coisas? O Filho. Não é assim, quando você você é dona de casa, né? Vai cuidar da casa, vai fazer uma comida, vai assar um bolo, etc. Então você faz pensando naqueles que vão comer. Se o seu marido não gosta de bolo de laranja, detesta bolo de laranja, você não vai olhar para si mesma e dizer: ah, eu amo tanto meu marido, queria agradar ele hoje, vou fazer um bolo de laranja. Não, só se você estiver muito emputecida com ele, irritada, depois eu vou fazer um bolo de laranja. Eu vou impregnar essa casa com cheiro de laranja, que é para irritar. Agora, você sabe que ele gosta de bolo de cenoura, aí você faz, porque o amor que você tem pela pessoa norteia, inspira os seus atos. Então é por causa do amor que você tem para com quem gosta do bolo de cenoura que você vai fazer o bolo de cenoura e vai fazer o melhor, pensando em quem o tempo todo, não no bolo, porque não é o bolo que interessa. O que interessa é aquele que vai comer o bolo. O objeto do seu amor determina as atitudes tuas em relação ao amado. O amado é o parâmetro. A pessoa amada é a inspiração, é o parâmetro, é o molde, é o propulsor de tudo que eu vou fazer. Então nós lemos aqui: tudo o que há, tudo o que existe é dele, por ele e para ele. O que significa? O Pai amando o Filho, tudo criou pensando nele, inspirado nele e para ele. Tudo o que existe. Enquanto Deus fazia, Deus pensava no Filho e fez inspirado no Filho. Tudo. O Filho eterno de Deus
é o projeto, é a lógica de tudo que existe. Essa palavra lógica, perceba que tudo tem uma lógica. Tudo na criação, desde o macro ao microcosmo, né? Desde o universo até o que só pode ser enxergado por um microscópio. Eu tinha uma professora de biologia que dizia: olha, eu não tenho religião, mas eu me vejo obrigada a acreditar que existe um Deus, porque o corpo humano e todos os animais e toda a biosfera, ela tem uma lógica, essa palavra que ela usou, tem uma lógica muito bem concatenada. É impossível que as coisas sejam obra do acaso. Tem que ter uma inteligência muito ferrada. Ela era pagã, por isso que ela usou essa palavra. Uma inteligência muito ferrada para ter pensado tudo isso. Irmãos, que beleza que é a criação. Olha para a criação. A coisa mais linda que tem é um ser humano por dentro. Você abre assim, vê aquele monte de tripa. Como aquelas tripas funcionam. É coisa linda. Pode ser ceboso para você, mas é lindo o corpo humano. A riqueza, a sabedoria. Não sei se vocês chegaram a ver esses dias um vídeo que viralizou por muito tempo nas redes sociais, que é um vídeo que mostra a fecundação do início ao fim. Que coisa linda de Deus. O óvulo sendo fecundado e como as células vão crescendo e vão se multiplicando e vai se formando os membros. Dali a pouco surge um olho, surge a perna, surge o braço. Que coisa linda, irmãos. Isso não pode ser obra do acaso. Tudo tem uma lógica. Tudo tem um pensamento por trás, está entendendo? Tudo tem uma lógica. Essa palavra lógica, em grego, se diz logos. Então existe uma lógica para todas as coisas. E no fundo é a mesma lógica. Só que são tantas lógicas, na grande lógica do que existe, que para o ser humano conseguir compreender, ele divide o conhecimento em departamentos. Então, veja, por exemplo, como a mente humana tem uma lógica. Como nós somos uma profundidade. A nossa mente é cheia de pensamentos, sentimentos, lembranças, memórias. Veja como nós somos uma profundidade. Imagine aí, por exemplo, eu vou dizer uma palavra e você imagina a coisa dessa palavra. Montanha. Está imaginando uma montanha? A mais linda que você já tenha visto. Você está imaginando? Muito bem, como é que essa imagem de uma montanha que é um elemento muito maior do que o seu cérebro, cabe aí agora? Você está pensando nele. Tem uma montanha aí dentro da sua cabeça. Você está pensando nela. Veja, é a capacidade que a alma tem, que a mente humana tem, de gravar as coisas. Então, a mente humana, ela tem uma lógica. Uma lógica. E aí, nós vamos chamar a lógica da mente. Em grego, a lógica da mente. Como se diz? Psiche logos. Psicologia. O que é psicologia? A lógica da mente. A pessoa vai e se lasca 5 anos de estudar. Porque é tanta lógica, tão grande, que 5 anos e ainda é pouco. Muito pouco. Pode passar uma vida estudando aquilo. Eu me referi agora à natureza, né? A vida das plantas, dos animais, isso tem uma lógica. Tem pessoas que vão dedicar a vida em estudar esta lógica. Em grego se diz bios, né? Vida, biologos, biologia. Psicologia. Todas essas logias o que são? O desejo de compreender a lógica das coisas. E no fundo, irmãos, tudo tem uma lógica, porque Deus, quando fez inspirado numa única lógica, que é a lógica dele, o Filho. Então, quando Deus fez você, quando Deus fez a mim, Ele pensava em quem? No Filho. Ele olhava para o Filho e fazia você.
Ele olhava para o filho e confeccionava você. Ele pensava e amava o filho, e você e eu fomos criados e inspirados no filho, baseados no filho. Não interessa a circunstância em que nós tenhamos vindo ao mundo, não é verdade? Alguém pode ter vindo numa gravidez aparentemente indesejada, pode ter vindo numa circunstância de violência, de estupro, de traição. E aí vão dizer: você é fruto de um estupro. Tudo mentira do diabo. Hoje, por essa palavra, Deus te lembra: você é fruto do meu amor pelo meu filho. Você foi feito por ele e para ele. Eu estava olhando para ele quando eu te fiz. Era o pai olhando para o filho, e a mão do pai no ventre da tua mãe, assim, ó, modelando você, pensando no filho. O filho foi a inspiração para a criação de tudo que há. Primeiro ele cria os anjos, né? Os anjos foram as grandes primeiras criaturas de Deus. E Deus cria os anjos pensando no filho, olhando para o filho. E quando tudo estava pronto, os anjos, o universo e tudo que há, o pai dá ao filho todas as coisas. São dele, são para ele. A última vez que eu fiz essa pregação, para o povo nunca mais se esquecer disso que eu estou falando, porque parece complicado, mas agora eu vou simplificar tudo. Se cantou muito tempo um pagode, cuja letra dizia isso, né? Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Então, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava amando o filho. E você é fruto do amor do pai pelo filho. Agora, com que mão, né? Com que mão Deus realiza a obra do seu amor? O Espírito Santo. O Espírito é a pessoa de Deus que traz à existência tudo que está na mente de Deus. Você pensa aqui e faz aqui, né? Então, comparativamente, o Pai tem a sua mente eterna, que é o Filho aqui, e a sua mão divina, que é o Espírito. Então, o Pai, olhando para o Filho, manda o Espírito, e o Espírito começa a xerocar, né? Xerocar. Tudo que o Espírito vê no Filho, ele começa a trazer à existência. Igualzinho ao Filho. Tudo que há, irmãos, é obra refletida, é um espelho do Filho eterno de Deus. Toda a criação. Ele é a lógica, ele é a razão de ser. Ele é o sentido primeiro e último de tudo que existe. De tudo que existe. Então, irmãos, os anjos, quando criados, foram criados com o mesmo propósito de toda a criação. Ora, se a criação foi feita por Ele, nele, porque Ele é a inspiração, então foi feita nele. Por Ele, ou seja, Ele foi a motivação, é porque o Pai estava amando, apaixonado, namorando o seu Filho desde toda a eternidade. Então, por Ele e para Ele. Tudo que existe é um tributo do Pai para o Filho. É a razão de ser. Nenhuma criatura existe com plena realização. Nenhuma criatura pode ser feliz. Nada do que existe pode encontrar sua razão de ser fora do Filho. Porque foi feita para Ele. Imagina essa cadeira. Essa cadeira, quando ela foi feita e quem fez pensando que alguém vai se sentar nela. Então, qual é o fim desta cadeira? É ela ser sentada. Só que ela está ali, olhando para mim e dizendo assim, no meu coração:
Ninguém sentou em mim hoje. Eu estou aqui, olha, todo mundo está aí, todo mundo encontrou, né, a sua busanfa, e eu aqui sem nenhuma. Então ela foi feita para uma coisa e a razão de ser da existência dela não está se cumprindo. Não está se cumprindo. É mais ou menos isso. Deus criou tudo para o filho, e quando as coisas não encontram o filho, quando a criatura não encontra o objeto de sentido último dela, a criatura fica infeliz. Ela não se realiza. Agora, como foi, irmãos, né, que o mal começou no mundo? Se tudo que Deus fez, Ele fez pensando no Filho, inspirado no Filho. E o mal? Porque o mal existe. A desgraça existe. Essa é a crise de muitos na humanidade. Deus não é bom? Não fez tudo para o Filho, pensando no Filho, inspirado no Filho? Então será que o Filho tem algo de mal para que o mal exista? Já que tudo que existe, existe por causa dele? Santo Agostinho respondeu essa pergunta para toda a igreja de todos os séculos. O mal, irmãos, não é uma criatura. O mal é uma manifestação das criaturas. Então vamos voltar ao exemplo da cadeira. Lá está a cadeira, ela está olhando para mim e dizendo: olha, eu fui feita para ser sentada, agora ninguém quis sentar em mim. Então eu agora resolvi, por mim mesma, que eu vou voar na cabeça das pessoas. Agora a cadeira, vocês vigiem, porque logo ela vai se levantar e ela vai, provavelmente, para as pessoas mais perto da cadeira, ela vai voar. Ora, aquele que fez a cadeira não fez para ela voar na cabeça de ninguém. Ela em si mesma foi feita com boa finalidade, com bom propósito, com uma lógica perfeita em si. Mas ela, a criatura, porque foi dotada de tudo aquilo que o filho tem, porque não é o filho o molde. Muito bem, tem uma coisa que o filho tem que se chama livre-arbítrio. O filho é livre. Por quê? Porque Deus é livre. Você lembra que eu dizia que Deus criou as coisas não é porque tinha necessidade, é porque Ele quis. Então, fazer o que se quer é um atributo de Deus. Deus tem esse poder, fazer o que quer. Fazer uma escolha. Deus tem esse poder. Se Deus tem esse poder, Deus criou as criaturas, os anjos e os homens, com a mesma capacidade. A Bíblia chama isso de semelhança divina. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Nós temos em nós características que nós só temos porque Deus tem. Porque nós somos o reflexo dele. Do jeito que Deus era livre para criar ou não e escolheu criar as criaturas racionais, os anjos e os homens, também podem escolher. Então a criatura, ela pode escolher não ser aquilo para que ela foi criada. Como a cadeira resolveu voar na cabeça dos outros, ela não foi criada para isso. Assim também os anjos, eles foram criados para a mesma razão pela qual tudo foi criado. Diz lá a palavra de Deus que tudo o que existe, existe para a glória de Deus. O que significa essa expressão? Para a glória de Deus. Glória é a tradução que nós temos para o termo hebraico antigo, Shekinah, ou Shekinah, Shekinayah, que significa a presença de Deus. O lugar onde Deus habita. Isso é a glória de Deus. Então dizer que uma coisa existe para a glória de Deus significa dizer que esta coisa existe para uma relação com Deus, para que Deus esteja nela e ela em Deus. Isso é glória.
O que era a glória de Deus no deserto? Era a tenda da reunião, no livro do Deuteronômio. A glória de Deus descia, ou seja, a presença de Deus. Deus está aqui, então este lugar é o lugar da glória, é o lugar onde Deus habita. No livro do Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, ele descia, diz lá, ao fim da tarde, Deus descia no jardim para andar com o homem, se entreter com o homem. E o que é que eles faziam? Nada. Fazia nada. Mas não tinha assim um café, um bolo, um Xbox para jogar, um WhatsApp. Não, eles não faziam nada. Veja, o ser humano não foi feito para mais nada. O ser humano ele foi feito para estar lá, Deus descer e estar com ele. Só isso. O ser humano foi feito para a presença de Deus. Deus descia, pronto, o ser humano não precisava de mais nada. O ser humano só precisava da presença divina. Deus descia e andava no jardim com o homem. Pronto, só isso. Mais nada. O homem não tinha necessidades, o homem não tinha enfermidade, o homem não tinha preocupações com a morte, o homem não envelhecia, o homem não padecia, não havia necessidade. O homem só tinha uma, entre aspas, necessidade, de Deus. Deus vinha, estava com ele e acabou, isso bastava ao ser humano. Então o ser humano foi feito para a glória de Deus, ou seja, foi feito para receber a presença de Deus e estar com ele. Pronto, simples assim. Os anjos também foram feitos para isso, para a presença de Deus, para a glória de Deus. E por que isso, irmãos? O catecismo da igreja vai dizer, não vou citar o parágrafo porque corro o risco de errar, mas está lá em torno do parágrafo 390, na casa dos 300 ali. O catecismo diz assim, que Deus criou o ser humano em estado perfeito, porém inacabado. E há uma diferença entre imperfeito e inacabado. Um bebê quando nasce, ele nasce, se não tiver nenhum problema, ele é perfeito. Só que ele não tem ainda todo o tamanho, toda a estatura que ele pode alcançar. Então veja, ele é perfeito, mas inacabado. Ele vai crescer, vai desenvolver. Entende a diferença entre imperfeito e inacabado? O ser humano ele foi feito perfeito, mas inacabado. Por quê que Deus fez assim? Para que o ser humano fosse se acabando, né? Recebendo acabamento, não se acabando no sentido de destruir, mas fosse recebendo o acabamento na medida em que convivia com Deus. Por quê? Porque Deus nos fez com essa capacidade de admirá-lo. E nós, seres humanos, nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que nós admiramos. Isso é uma faculdade, é um atributo, é uma capacidade que Deus deu ao ser humano. A gente vai se tornando aquilo que admira. Uns anos atrás, eu vou fazer 6 anos de padre, bem no começo do ministério, eu ia para a igreja rezar a missa, eu comecei a reparar que começou a aparecer um monte de moleque com o cabelo arrepiado na igreja, arrepiado, e loiro e arrepiado, parecia umas piaçavas, uma coisa horrorosa. Eu falei, o que está acontecendo, que está esse monte de menino, com esses cabelos feios, mas era feia, uma coisa medonha. O irmão depois pega outra água para mim, que essa aqui já vai acabar. Deus abençoe, viu, irmão? Vai buscando. E aí, aquele monte de menino. Aí um dia, eu liguei a televisão e vi que quem tinha aquele cabelo era o Neymar. Vocês lembram uma época que o Neymar parecia um galo, uma coisa horrorosa? Aí eu matei a charada. Era o melhor jogador,
era o ídolo dos jovens. E de tantos jovens olharem, admirarem, serem fãs, eles foram se tornando semelhantes. Você vai se tornando semelhante àquilo que você admira, àquilo que você contempla, de tanto conviver. Já fez a experiência de tanto conviver com uma pessoa ou com um grupo determinado, você começa a ter o mesmo vocabulário, o mesmo jeito, os mesmos gostos. Nós não somos assim? A pessoa chega na renovação, já falando gíria. Daí passa um mês, 2, 3, aí ela já está falando glória, aleluia, mistério, dá lugar, olha aí, meu Deus. Ó, os vocabulários. Porque você vai se tornando semelhante àquele com quem você se entretém, aquele com quem você convive. E por que é que Deus fez o homem perfeito, mas inacabado? Porque diz o Gênesis que todo dia a glória vinha no jardim. Deus vinha no jardim. Então qual era o projeto, qual era o plano de Deus? Eu vou descer, eu vou estar com o homem, e ele vai viver comigo, relacionar-se comigo, e ele vai se tornando cada vez mais semelhante a mim. Vem aqui, irmão. Obrigado, Deus abençoe. Vai se tornando cada vez mais semelhante a mim. Não é assim? Porém, irmãos, aconteceu um desvio na ordem da criação. Porque os anjos também foram feitos para isso. Para a glória de Deus. Um dia um anjo olha para Deus e ele deseja ter para si um atributo que Deus tem. O primeiríssimo que eu disse aqui, lá no começo. Deus basta a si mesmo. Deus basta a si mesmo. Um dia um anjo olhou para Deus, olhou para si e disse: eu também quero me bastar a mim mesmo. Eu quero me bastar. O problema é que tem uma pequena diferença entre Deus e os anjos. Uma pequena. Deus, ele só se basta a si mesmo porque ele não é uma solidão. Já disse isso aqui. Ele se basta porque ele é uma comunhão de pessoas. Mas cada criatura não é uma comunhão de pessoas. Eu sou uma pessoa só. Você é uma pessoa só. Se eu quiser ser semelhante a Deus, eu preciso de outra pessoa. Por quê? Porque Deus é assim. Deus em si mesmo é uma pessoa amando outra. Se eu quiser ser semelhante a Deus, eu não posso me fechar, me trancar no quarto e dizer: pronto, eu me basto a mim mesmo. É impossível, porque Deus não é assim. Deus é uma comunhão de pessoas em amor eterno. Mas não. Um anjo que levou a uma multidão de anjos a desejarem o mesmo, desejaram se bastar a si mesmo, sem nada e sem ninguém, inclusive sem Deus. Então, o anjo que foi feito por ele e para ele, quis ser para si, consigo, sem ele. Eu não quero ser para ele. Eu não quero ser com ele. Eu não quero estar nele. Esta foi a razão da queda dos demônios. Os demônios, irmãos, não amam a nada e a ninguém. Eles só amam não, porque não dá para usar essa expressão, né? Eles só gostam, eles só têm afeto por uma coisa. Uma coisa, os demônios, entre aspas, amam. Eles amam a escolha que eles fizeram. É a única coisa que eles amam. Você pensa que o demônio quer levar as almas para o inferno, porque ele gosta, né, das almas, ele quer dar uma festa, uma balada, assar uma carne, abrir uma cerveja, porque ele quer ter amigos no inferno. Não, meu filho. O demônio está pouco se lixando para as almas.
O demônio só ama uma coisa: a escolha que ele fez, não ser dele, nele, para ele. Então, o demônio não é em Cristo, por Cristo e para Cristo. Todos os outros também desejaram não ser com Cristo e em Cristo e para Cristo. E é a isso que eles amam. Esta foi a decisão desses espíritos. Essa foi a decisão. Em outras palavras, eles se colocam em oposição ao plano original. Essa palavra opositor, né, ou adverso, né, estar do outro lado. Em hebraico se diz satana. Satanás é o opositor, é o adversário, que quer estar separado. Ele quer estar do outro lado, ele quer dividir. Eu dizia no início que tudo tem uma lógica, né? Uma harmonia. Percebe como as coisas todas foram feitas para estar unidas, numa plena comunhão. Tudo tem a sua lógica, tudo se harmoniza. Pois é, o diabo, ele quer separar, ele quer desarmonizar, ele quer desintegrar. Ele é o divisor por excelência. E quando nós dizemos divisor, é divisor de tudo. Não é só entre as pessoas, né? Nós vamos chegar lá. Parece que a coisa está complicada agora, ela vai começar a esquentar e nós vamos dar muito glória aqui. Ele é o divisor. E essa palavra divisor, no grego se diz diabolos. Diabolo é o divisor, diabo. Percebe que esses termos que nós usamos para os espíritos malignos, na verdade são adjetivos, né? Não é o nome dele. São coisas que ele é. Satanás. Ele não está registrado em cartório. Seu nome, Satanás. Não é nome, não é substantivo próprio. Satanás é aquilo que ele é. O que ele é? Ele é um Satanás. É um adversário. É um opositor. E o que é que ele faz, né? Ele divide. Ele é diabolos. É o divisor. Onde tem uma divisão, Satanás está no meio. Satanás está no meio. Seja inspirando, sugerindo, etc. Então, irmãos, surge o inimigo de Deus. Qual é o inimigo de Deus? Por incrível que pareça, não é Satanás. É o mal. O mal não tem vida, o mal não tem forma, o mal não tem nome. O mal é uma realidade manifesta pelas criaturas rebeladas contra ele. Pode parecer um absurdo o que eu vou dizer aqui, mas isso também está no catecismo. É só procurar. Deus ama os demônios, porque Deus ama tudo que criou. E qual é o inferno dos demônios? Ora, os demônios não optaram por se bastar a si mesmos? Muito bem. O que é o amor de Deus? O amor de Deus é querer cumprir aquele seu plano original, seu plano divino. Ou seja, Deus ama para habitar na criatura, para realizar a criatura. Quando Deus quer estar em você, com você e para você, né? Tudo dele, por ele, etc. Quando ele quer estar em você, ele está amando você. E o demônio, ele não quer ser amado por Deus. O que é que o demônio odeia? Ele odeia ser amado por Deus. Então, quanto tempo dura o ódio que o demônio tem? O tempo que dura o amor que Deus tem por ele. Como Deus não pode deixar de amá-lo, ele odeia para sempre. Imagina que loucura. Para de me amar agora. Ele quer que Deus apague. Só tem um jeito de Deus
deixar de amar, se Deus deixasse de existir. O problema é que se Deus deixar de existir, tudo deixa de existir. Porque Ele é a razão de ser de tudo, Ele é a lógica. Santo Irineu de Lyon, ele dizia assim, não é Santo Irineu, eu esqueci agora, esquece. Tem um santo que dizia assim, se fosse possível Deus dormir, se Deus piscasse o olho, quando Ele abrisse, nada mais existiria. Porque Deus não criou simplesmente as coisas, Ele criou e Ele mantém o ser nas criaturas. Ele sustenta as coisas existindo. Você está respirando aí agora, a mão de Deus está aí, sustentando. Se Deus cochilasse, a mão dele caísse, quando ele acordasse, cadê? Sumiu. Simplesmente a existência seria aniquilada. Então, o demônio existe? Existe. Quem é que está sustentando ele no ser? Deus. Porque ele foi criado para ser amado. E o diabo está lá, mas eu não quero ser amado. Então, mas você não quer ser aquilo para que você foi criado. Eu sou Deus e eu sou aquilo que eu sou, não posso mudar. E o que eu sou é amor por todas as criaturas. Mas eu não quero ser amado. Então, paciência, o problema é seu. E o que é o tormento da condenação eterna dos demônios? É suportar um amor que eles não querem. Eles não querem ser amados e o amor de Deus sobre eles. E eles não suportam esse amor. Então, a condenação do inferno é a aversão ao amor de Deus. É a criatura condicionada a ter aversão a esse amor. E o amor não se apaga. Consegue entender? É como uma pessoa que odeia o calor. Eu detesto calor. Aí você quer me atormentar, me botar no sol. Me bote no sol. Agora, o sol é uma coisa boa. O problema não é o sol, o problema sou eu. Eu não gosto dele. Eu não me adequei, eu não me acomodei, eu não me assimilei de uma forma a receber o sol, porque o sol é bom. O problema está em mim. Então, aqueles anjos que estão no inferno foram feitos para ser amados por Deus, para estar debaixo do amor de Deus. Aí agora eles querem que o amor se apague. É a mesma loucura que eu sair lá fora e eu querer que o sol se apague. Como se eu tivesse poder para isso. Mas os demônios são isso, é uma criatura que quer que Deus se apague, que Deus deixe de amar, e eles vão odiar a Deus enquanto Deus estiver aceso. Ou seja, eles vão odiar para sempre. E aí eu vou avançar a loucura, porque agora você tem condição de entender outra afirmação que os padres da igreja faziam. O fogo do inferno, o que é? É o amor de Deus. Esse é o fogo. Porque o que é para nós a alegria? Aquelas criaturas que querem o amor de Deus, para elas, este amor bate, é uma alegria. Mas uma criatura que se perverteu e se adequou a odiar esse amor, quando esse amor bate, olha o demônio. Ela é atormentada por esse amor. Você já fez a experiência? Eu vou dar exemplos que são espelhos dessa realidade. Tem pessoas que quanto mais você ama, mais ela odeia. Porque o problema está no amor? Não, o problema está no coração que se acostumou, um coração que se condicionou a odiar o amor. Isso é uma alma condenada. Isso é um espírito condenado. É um espírito que se condicionou a detestar o amor. Nada incomoda mais do que o amor. Então, o que pode atormentar almas no inferno? O amor de Deus.
Porque elas não querem o amor de Deus. É o amor de Deus, o fogo, né? Entre aspas, porque não é um fogo material, né? Mas é o amor de Deus, o fogo do inferno, porque elas não querem ser amadas. E Deus não pode não amar. Porque o amor não é algo que Deus faz, o amor não é algo que Deus dá. O amor é aquilo que Deus é. Está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Então Deus, pare de me amar e eu vou ficar sossegado. Não dá para Deus não amar. Então as almas do inferno nunca terão sossego. Então, irmãos, gravem aí o nome, embora não seja nome, como eu já expliquei, mas é esse o nosso primeiro inimigo, Satanás. Ele inveja a Deus, porque Deus se basta a si mesmo sem de nada precisar. E ele, o demônio, também quer se bastar, sem ser dele, nele, para ele. E uma criatura não pode. Uma criatura não pode se bastar sem ser dele, por ele, para ele. Por quê? Porque a criatura existe para isso. Ela foi feita para isso. Ela foi feita para ser nele, por ele, para ele. Então, ele se separa, o demônio se separa da sua própria finalidade. Ele ama essa escolha. E ele quer propagar essa escolha. É isso que o demônio quer. A intenção do demônio é fazer com que outras criaturas amem também a escolha que ele ama. O demônio não quer levar ninguém para ele, porque ele não ama ninguém. E de certa forma, ele não quer afastar de Deus, embora ele faça isso. O que ele quer é fazer com que as pessoas amem a escolha que ele ama. Façam aquilo que ele fez, porque ele está convencido de que é assim que a criatura deveria ser. Agora, com esse ensinamento, tente reler, à luz desse ensinamento, o capítulo 3 do livro do Gênesis. A serpente chega em Eva e diz: é verdade que vocês não podem comer nenhum dos frutos aqui? Não, a gente pode sim. A gente só não pode comer daquela ali, do fruto daquela árvore. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente diz: não é verdade isso daí. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele. E como é que Deus é? Deus se basta. E Deus é a razão de ser da criatura. O que é que seduz Eva? Então, o que passa pela mente de Eva? Então quer dizer que se nós comermos deste fruto, nós não precisaremos comer de mais nenhum, porque nós não teremos mais fome. Então quer dizer que se eu comer, eu não vou mais passar o resto do dia aqui no jardim esperando Deus vir, porque Adão e Eva tinham necessidade da presença de Deus. E Deus tem necessidade de quê? De nada. Então Deus criou Adão e Eva com algumas necessidades positivas: necessidade de Deus, necessidade da presença de Deus, e lhes foi oferecida a oportunidade de se bastar a si mesmos, e eles caíram. E aqui está a origem de todo o pecado do mundo: Satanás. Muito bem, essa primeira parte foi só para chegar à conclusão de que Satanás é o primeiro inimigo. Nós vamos daqui a pouco para um intervalo, nós vamos orar primeiro, nós vamos fazer intervalo e na volta nós vamos conhecer os outros 2 inimigos da nossa salvação.
Então já antecipo os nomes, mas nós vamos entender cada um. O primeiro é o menos perigoso, que é Satanás. E eu vou mostrar o porquê. Que ele é o menos perigoso. Que ele é um cão acorrentado que você bate o pé, ele corre. Demônio sai com oração. Demônio sai com exorcismo. Demônio sai com resistência, diz a carta de São Tiago: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Esse foge, os outros dois não fogem. A carne e o mundo. O demônio, a carne e o mundo. A carne e o mundo são os piores inimigos. E a nossa pior luta será contra eles. E o diabo nisso tudo? Bom, o diabo fica correndo atrás da carne e correndo atrás do mundo para empurrar ela em cima de você. Aí é que está. Mas ele mesmo não tem muito trabalho. Se nós estivermos entre a carne e o mundo, pronto. Ele já tem os instrumentos de guerra dele. E eu e você vamos precisar ter os nossos. Então essa parte da manhã nós vamos conhecer os inimigos. E à tarde, para ninguém dormir, nós vamos combater no nome do Senhor Jesus. E vamos receber armas espirituais poderosas em guerra. Vamos ficar em pé, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos orar agora, irmão.